tema da nossa mensagem hoje é a expansão do reino de Deus. A expansão do reino de Deus. Como vocês bem lembram, assim, eu espero, ao final do ano passado, precisamente no culto da virada, por uma revelação de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, eu disse que uma palavra guiaria a família central no ano de 2020. E esta palavra é expansão. Espero que você se lembre desse culto, porque ele marcou a entrada de um dos anos mais estranhos, digamos assim, da nossa história. Então, expansão é a palavra que nós ouvimos de Deus para 2020. Ouvimos de Deus também que durante este ano seríamos expandidos de dentro para fora, que esta expansão produziria um impacto significativo em todas as esferas da nossa vida e, por conseguinte, transformação de contextos pelas muitas e diversas manifestações das realidades do reino de Deus através de nós. Eu quero, inclusive, recomendar que você, ao fim dessa celebração, ou amanhã, ou depois de amanhã, quando você achar melhor, você vá ao nosso canal no YouTube e assista outra vez a mensagem do culto da virada do ano passado, o culto da virada de 2019 para 2020. Eu preguei uma mensagem sobre a expansão que nós sofreríamos, digamos assim, em 2020, com muitas revelações de Deus a respeito desse tempo. E eu, de coração, gostaria muito que você revivesse o que nós ouvimos e tornasse outra vez fresca essa mensagem, para que você compreenda mais amplamente o que nós vamos dizer aqui a partir de agora. Então vá lá no nosso canal no YouTube e assista outra vez o culto da virada. Nós vamos refletir um pouco sobre a expansão sobre a qual Deus nos colocou em 2020. É necessário lembrar, entretanto, que toda palavra profética que nos é dada deve ser cultivada no solo da fé, para que ela cumpra o seu propósito ao tornar-se uma realidade aqui e agora, assim como ela o é desde a eternidade. Por isso é importante significarmos corretamente o termo profecia, para que a palavra dita por Deus sobre o nosso 2020 não se perca no meio das muitas contingências que esse tempo especial em que estamos vivendo está nos impondo. Você, aqui mesmo, na nossa igreja, nos ouve dizer muitas vezes a expressão profecia. Nós muitas vezes nos referimos a uma revelação como uma palavra profética. Nós muitas vezes nos referimos a uma palavra de conhecimento, a uma palavra de sabedoria como uma expressão do dom profético. E é importante nós entendermos o que isso significa de fato. Porque nós estamos debaixo de uma palavra profética. Por mais estranho que nos pareça esse tempo que nós estamos vivendo, a palavra de Deus ainda está em vigor sobre nós. A palavra de Deus ainda está em vigor sobre a família central. Porque a palavra de Deus é eterna e permanece. Foi o próprio Jesus quem disse que os céus e a terra passariam, mas a sua palavra permaneceria para sempre. Tudo o que Deus diz é para sempre. Toda profecia e revelação que Deus libera é para sempre. Portanto, a palavra de Deus que nós recebemos no final do ano de 2019 ainda está vigorando sobre nós, ainda está vigorando sobre a família central. Por isso eu quero, na introdução dessa mensagem, significar com você o termo profecia, para que a gente estabeleça uma linha mestra segura para todo o raciocínio que nós vamos desenvolver. Então veja bem, a maioria de nós, quase que imediata e instantaneamente, associa o termo profecia a um tempo futuro. Um tempo futuro em que se deve cumprir uma predição feita em nome de Deus sobre algo ou alguém. É ou não é verdade?
quase que imediata e instantaneamente, todos nós, ao ouvirmos o termo profecia, associamos o conceito de profecia a um tempo futuro. Nesse sentido, seria o profeta aquele que adivinha e anuncia antecipadamente o futuro. Escute, irmão, este não é o real significado do termo profecia, por duas razões claramente anunciadas por Deus em sua palavra. Primeira, Deus abomina a adivinhação. Deus abomina a adivinhação. Eu sei que todo o nosso relacionamento com Deus, e portanto, os muitos e diversos aspectos dos dons espirituais, contemplam essa dimensão sobrenatural, essa dimensão mística, por assim dizer. E que isso muitas vezes nos é estranho. E que, especialmente a respeito de profecia, se torna fácil associar esse conceito ao tempo futuro. E se torna fácil também acreditarmos que o profeta é aquele que vai nos dizer algo que ninguém nunca nos disse. É aquele que vai nos revelar algo que ninguém nunca nos revelou. Aquele que vai nos contar um segredo que ninguém além dele sabe sobre nós ou sobre alguma circunstância específica. Mas essa não é a natureza da profecia bíblica. Esse não é o caráter da profecia bíblica. Primeiro, porque Deus abomina a adivinhação. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Certamente, se você já não fez isso, você conhece alguém que fez. Ali há um profeta de Deus, eu vou lá para receber uma palavra. Eu vou lá para ver se ele me diz alguma coisa a respeito do meu futuro. Eu vou lá para ver se ele me diz alguma coisa a respeito do meu casamento. Eu vou lá para ver se ele me diz se eu devo casar com a morena ou com a loura. É ou não é? Em algum momento da nossa vida, ou nós mesmos, ou alguém que nós conhecemos, já agiu assim. Isso faz do profeta praticamente um adivinho. E como eu disse, esse não é o caráter da profecia bíblica, porque Deus abomina a adivinhação. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 12. Veja só o que diz a Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, do versículo 9 ao versículo 12. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então veja, nós lemos claramente na palavra de Deus que Deus tem repugnância à adivinhação. Deus abomina a adivinhação. Então essa é a primeira razão, porque nós não devemos pensar ou aceitar ou naturalizar a natureza do caráter profético, naturalizar a profecia como uma revelação futura. Essa é a primeira razão. E a segunda razão é porque Jesus e o apóstolo Paulo nos advertem expressamente a não vivermos ansiosos por coisa alguma. Mateus capítulo 6. Essa é uma passagem bastante conhecida das Escrituras, talvez você a tenha de cor, mas é importante lermos de novo. E de novo, e de novo, e de novo, o que a Bíblia nos diz a respeito desse tema em Mateus capítulo 6, versículo 34. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 34, a Bíblia diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Filipenses capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então veja, Jesus e o apóstolo Paulo nos advertem expressamente a não vivermos ansiosos por absolutamente coisa alguma. E quando nós entendemos a profecia como essa revelação futura, quase que instantaneamente é disparada em nós a ansiedade pelo cumprimento desse fato predito, pelo cumprimento dessa profecia. E isso não é bom. De nenhuma maneira isso é bom. Veja, de fato, muitos profetas, por não compreenderem corretamente a natureza da profecia, ao anunciá-la, geravam em si mesmos e no povo a quem a profecia era dada, uma crença de que Deus lhes estava revelando algo que aconteceria no futuro. O próprio modo como a profecia era anunciada gerava essa expectativa no povo. E o que acontecia era que, quando o profeta olhava o contexto vigente e percebia que a realidade do contexto vigente não se coadunava, não se alinhava imediatamente com a profecia que ele havia recebido e entregue ao povo, a revelação, nesse exato momento, deixava de se tornar uma revelação para se tornar uma expectativa. E ao comparar a profecia com o que eles viam estar acontecendo com e entre o povo, muitos profetas da antiga aliança, em algum momento de suas vidas, manifestaram algum tipo de depressão. Não é incomum você encontrar na história dos profetas da antiga aliança traços de ansiedade e depressão em alguns dos comportamentos que as suas histórias descrevem nas Escrituras. E eu não sei se você já ouviu isso em algum lugar. De maneira generalizada, entende-se depressão por uma evolução da ansiedade. Exatamente ao que Deus, Jesus e o apóstolo Paulo nos advertem contra. Se a vontade de Deus é que nós não sejamos feitos reféns da ansiedade por absolutamente nenhuma razão, nem por uma razão boa, nem por uma razão ruim, que as pessoas não ficam ansiosas e não entram em depressão só pela expectativa de coisas ruins, mas também pela expectativa de coisas boas. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por absolutamente nada, coisa alguma. Se essa é a advertência que Deus, Jesus e o apóstolo Paulo nos dão, nós não podemos jamais, em tempo algum, entender a profecia como essa anunciação de um evento futuro que poderá vir a acontecer. Porque é quase, não posso cravar isso aqui, porque cada um recebe a palavra de Deus de uma determinada maneira, mas é quase que líquido e certo que essa profecia, essa dita predição, entregue em nome de Deus, se transformará numa expectativa, e isso vai produzir ansiedade no seu coração. Isso não é bom, isso não é de Deus. Por isso nós precisamos entender bem o que significa a profecia. Eu não quero que você dissocie o que eu estou falando, eu estou só na introdução da mensagem, eu não quero que você dissocie o que eu estou falando do tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é a expansão do reino de Deus, e esse tema está ancorado na mensagem que eu entreguei no culto da virada de 2019 para 2020. Por isso eu recomendei que você volte lá no nosso canal para assistir essa mensagem de novo. Por quê? Porque muitos de nós, nesse exato momento, estamos nos questionando se estamos de fato num ano de expansão ou não. Estamos nos questionando se a palavra que nós ouvimos de Deus, se a revelação que nós recebemos de Deus ainda está vigorando sobre nós ou não. Diante de tanta confusão que a gente está vivendo, diante de tanta insegurança, diante de tanta instabilidade, diante de tantas mudanças, diante de tantas contingências com as quais nós não contávamos ter que lidar, nós chegamos ao ponto de colocar em xeque a palavra de Deus. Então preste atenção, porque há uma palavra profética sobre a família central. Há uma revelação de Deus sobre a família central para 2020. Nós precisamos entender o que isso significa, entendendo primeiramente, corretamente, o que significa profecia ou uma palavra profética. Então, à medida que nós tratamos uma profecia como uma expectativa futura, e não como uma revelação, nós mesmos nos colocamos vulneráveis diante da ansiedade e, por conseguinte, aqueles que não conseguem resistir à ansiedade também à depressão.
Por isso mesmo, não poucos de nós, como eu disse, ainda estamos esperando a expansão revelada por Deus no final de 2019. Sim ou não, irmão? Fale a verdade a si mesmo. Se você é membro da nossa família de fé e estava conosco no nosso culto da virada, ou assistiu a mensagem do culto da virada, se você não pôde estar conosco e ouviu, 2020 será um ano de expansão, nós entraremos no ano de expansão. Fale a verdade, irmão. Diante de tanta confusão que nós estamos vivendo desde março, você em nenhum momento questionou se nós estamos de fato num ano de expansão? Ou você em nenhum momento se questionou que expansão é essa? Qual é a natureza dessa expansão que Deus está operando em nós? Eu me perguntei. Eu orei a Deus. Deus, 2020 é um ano de expansão mesmo. Não poucos de nós ainda estamos esperando a expansão revelada por Deus no final de 2019. E presentes num contexto de inseguranças e incertezas, nós nos sentimos muitas vezes frustrados. Sim ou não, irmão? Porque é isso o que a expectativa faz. Ela frustra os nossos corações quando aquilo que nós esperávamos acontecer não acontece. Muitos que estão nos assistindo agora estão frustrados porque tinham a expectativa de que seriam promovidos no trabalho e perderam seus empregos. Muitos que estão nos ouvindo agora estão frustrados porque tinham a expectativa, por causa da palavra de Deus que está sobre a sua vida, de que os seus negócios seriam alavancados e de que eles assinariam novos contratos, eles expandiriam as fronteiras das suas empresas, dos seus empreendimentos. E suas empresas fecharam. O comércio fechou. Houveram muitos prejuízos, demissões, litígios trabalhistas. Sem dúvida alguma, estas pessoas que estão nos assistindo experimentaram algum nível de frustração desde o início dessa crise até hoje. Exatamente agora, durante essa transmissão. E por essa razão, colocam em dúvida, colocam em xeque, como eu disse, a palavra que nós recebemos de Deus. Por essa razão é muito importante significarmos, de novo, por essa razão é muito importante significarmos o que é profecia, o que é uma palavra profética. Eu não me lembro exatamente quando, foi num dos primeiros cultos da pandemia, ou numa das primeiras lives pastorais da pandemia, eu fiz menção a essa mensagem que eu preguei no final do ano de 2019 e disse: irmãos, não descreiam da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não cai por terra, não falha. Toda vez que Deus libera uma palavra, essa palavra manifesta a vontade de Deus. Essa palavra revela e estabelece o propósito de Deus, para o qual ela está sendo dita, ela está sendo proclamada, ela está sendo revelada. Estamos num ano de expansão. E se você confia no seu pastor, eu quero que você repita isso para você e para quem está com você na sua casa assistindo essa transmissão. Nós estamos num ano de expansão. 2020 é um ano de expansão. Não por causa das coisas que eu estou vendo, não por causa das experiências que eu estou experienciando. Porque se fosse por causa das coisas que eu estou vendo, ou das experiências que eu estou experienciando, esse ano seria um ano de absolutamente qualquer outra coisa, menos expansão. Mas por causa da palavra que Deus liberou, por causa daquilo que Deus disse, eu creio, eu proclamo, eu reafirmo, eu concordo com o que Ele disse. Deus está operando uma expansão na família central em 2020. O que é então uma profecia? Escute isso. Profecia não é uma antevisão do futuro. Embora em muitos momentos, de acordo com o que nós lemos nas Escrituras, o exercício do ministério profético toca esse aspecto misterioso que traz a revelação de modo sobrenatural, um fato que representa a vontade de Deus e que ninguém mais sabia.
é importante nós entendermos que a natureza da palavra profética, a natureza da profecia, não é uma antevisão do futuro, não é um prognóstico. Profecia é a revelação do eterno. A profecia não tem a ver com um tempo futuro que nós esperamos. A profecia tem a ver com a revelação do eterno, que sempre é como foi, desde muito antes da fundação do mundo. Profecia é a revelação do eterno. A profecia é uma referência absoluta do desígnio eterno de Deus, do qual nós fazemos parte. Nesse sentido, a profecia é uma perspectiva e não uma expectativa. Se lembra do que eu disse? Quando nós entendemos o conceito de profecia, olhando para o futuro, nós transformamos a revelação numa expectativa. Mas profecia não é uma expectativa, profecia é uma perspectiva. E qual é a diferença entre expectativa e perspectiva? A expectativa é um fato que ainda não foi, um fato esperado. A perspectiva não, a perspectiva é um fato que já foi e é observado de um ponto de vista. A perspectiva diz respeito a um fato concebido, a um fato estabelecido. Nós não esperamos o que está em perspectiva, porque nós o estamos vendo. Nós só podemos esperar o que ainda é uma expectativa, porque afinal de contas nós não estamos vendo o que esperamos. A expectativa espera o que ainda não é, mas pode vir a ser. Quando você recebe, pensando a profecia nesse aspecto de uma revelação futura, quando você recebe uma palavra profética que é boa, digamos assim, irmão, até o tempo em que isso se torna até o tempo disso se tornar uma realidade, você perde o sono, você come demais, você conversa com todo mundo, você quer saber, você ora, você quer saber quando é que aquilo vai acontecer de verdade, porque é bom e você está esperando aquilo, a ansiedade dominando você. Expectativa faz isso. E aí, obviamente, eu não estou falando aqui da expectativa, não estou falando aqui do aspecto positivo da expectativa, irmão. Da esperança boa, do elpis, né? Esperança, como nós lemos no Novo Testamento, ela é uma tradução da palavra grega elpis, que significa expectativa alegre de coisas boas. Não estou falando disso, estou falando daquela expectativa ansiosa, por algo que ainda não foi, mas pode vir a ser. A perspectiva, irmão, é a constatação de um fato que sempre foi. Por isso é que nós devemos crer numa profecia e não apenas esperá-la simplesmente. Então, quando nós recebemos uma palavra profética, nós não devemos tratá-la como uma possibilidade dentre muitas das nossas opções desejáveis. Quando nós recebemos uma palavra profética, nós precisamos tratá-la como uma revelação da vontade eterna de Deus para nós. Amém, irmão? A palavra que Deus liberou sobre nós, ela já é uma realidade. A palavra que Deus liberou sobre nós, ela já é uma realidade desde sempre. Deus nos viu nessa condição desde a eternidade. Deus sabia na sua onisciência que em 2020 nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo. E ainda assim, em 2019, nos disse, olha, vocês vão viver em 2020 um ano de expansão, preparem os seus corações. Porque o que Deus diz é eterno, a sua palavra permanece para sempre. E uma revelação que Ele dá ao seu povo, ou uma revelação que Ele faz ao seu povo por meio de um profeta, é a manifestação do que é uma realidade lá onde Ele habita na eternidade. E se nós não entendermos isso, nós trataremos as palavras que Deus libera sobre nós a partir de uma expectativa e não de uma perspectiva. E nós vamos esperar acontecer. Pode ser que não aconteça. Muito importante a gente entender isso, irmão. Muito importante entender isso. Porque, sabe, do ponto de vista prático e objetivo, tem tanta diferença entre alguma coisa que eu estou esperando acontecer e pode ser que não aconteça, do que uma coisa que eu sei que já aconteceu. A nossa expansão, a expansão que Deus está operando em nós, irmãos, ela já aconteceu.
Na eternidade ela já aconteceu. Ela está sendo processada aqui entre nós, agora. Mas ela já é um fato estabelecido, um fato consumado. Por quê? Porque Deus disse. E o que Deus diz é eterno, a sua palavra é eterna. Então eu disse que profecia é a revelação do eterno. Profecia é a revelação do eterno. E a compreensão e a apropriação de uma palavra profética dependem tanto de um entendimento correto sobre a natureza da profecia, quanto também de um entendimento correto de eternidade. Se eu estou falando que a profecia é a revelação do eterno, eu preciso entender, do ponto de vista de Deus, o que é a eternidade. Para muitos de nós, irmão, a eternidade é um tempo que dura muito, não é? Quando a gente pensa no céu, nossa, a gente vai viver a eternidade no céu, a gente vai viver para sempre no céu, para sempre é muito tempo. A gente vai ficar cantando para sempre, né? Zilhões de dias. Para muitos de nós, a eternidade é um tempo que dura muito, e não é. Pense comigo aqui, irmão, uma coisa. Qual é a nossa primeira referência de tempo? Qual é a nossa primeira referência de tempo? Nossa primeira referência de tempo, irmão, não é a hora. A nossa primeira referência de tempo é o dia. Certo? Nossa primeira referência de tempo é o dia. Deus criou o homem no 6º dia. E era na viração do dia que ele vinha encontrar-se com ele. Muito antes da hora. É o dia que legitima o nosso registro de nascimento. O dia é uma unidade absoluta. As horas são frações de um tempo que se pode controlar dentro dessa unidade. O dia só existe porque existe também a noite. Ou seja, um intervalo de escuridão nessa unidade, nesse tempo iluminado. Por isso só é possível contar o tempo, só é possível contar os dias, porque há intervalos de escuridão. À noite, o que a tipologia bíblica também chama de ignorância, a escuridão, as trevas, a noite, são como a ignorância do ser humano. Nós só podemos entender a eternidade, só podemos entender de onde vem uma palavra profética quando nós entendemos que a vontade de Deus, a vontade eterna de Deus, é nos fazer viver o dia perfeito, o seu dia perfeito. Veja, na revelação, eu vou ler alguns versículos com você, na revelação da eternidade que João recebeu de Deus, lá na visão do Apocalipse, a Bíblia diz que a escuridão, ou a noite, em algumas versões, ela já não existe. Olha só o que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Não haverá mais noite. Quando é que não haverá mais noite, irmão? Quando tudo estiver consumado, quando a obra redentiva do Senhor estiver consumada, e nós estivermos reinando com Ele para sempre na sua glória. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Salomão diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Uau! Como eu amo esse versículo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, e mais e mais, e mais e mais, e mais e mais, até ser dia perfeito. O que é o dia perfeito, irmão? O dia perfeito é o tempo do meio-dia. O meio-dia é o dia perfeito. O tempo em que não há sombra. Porque é isso que caracteriza o meio-dia. A ausência de sombra. O dia é perfeito. Pum! Aí veja o que Davi diz só. Quando ele se depara com a revelação da onisciência eterna de Deus. Ele está falando de eternidade. Quando ele se depara com a onisciência eterna de Deus. Olha só o que ele diz no Salmo 139. Olha só o que Davi diz no Salmo 139, versículos 11 e 12. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia,
pois para ti as trevas são luz. Davi também diz no Salmo capítulo 30, Salmo capítulo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Escute isso, irmão. O choro ou a tristeza dura uma noite, mas a alegria nasce pela manhã, quando vem o dia. O que nós entendemos a partir disso? Nós entendemos que só a tristeza onde há noite, onde há escuridão, só a tristeza onde há ignorância, só a tristeza onde não há revelação, só a tristeza onde não há profecia. É por causa da revelação do Eterno que nós podemos desfrutar a alegria perene, força crescente e constante, vigor e saúde espiritual, mesmo em meio às mais densas trevas desta vida. É por causa da revelação do Eterno que a escuridão mais intensa é como o sol do meio-dia, é como o dia perfeito. Vemos tudo às claras, sem sombras. E isso é o que nos mantém de pé. Irmão, não importa quão densas sejam as trevas desse dia, a luz da aurora do Senhor está brilhando sobre nós. Brilhando sobre nós. E Ele está nos levando ao seu meio-dia. Ele está nos levando ao seu dia perfeito. E quando nós chegamos ao seu meio-dia, quando nós chegamos ao seu dia perfeito, não há sombras, não há nebulosidade, nada me está mais oculto, nada me é mais um segredo, tudo está posto, tudo está revelado. Eu vejo o que Ele me mostra, eu entendo o que Ele me diz, porque é meio-dia. A tristeza foi embora, a alegria veio pela manhã, e nós estamos sofrendo a ação do Espírito Santo em nós, nos levando a esse ponto onde nós entendemos todas as coisas, onde nós vemos tudo o que Ele nos mostra. Por essa razão, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a gente aqui agora, nós seguimos firmes, crendo que 2020 é um ano de expansão. Por quê? Porque essa é a revelação eterna e absoluta de Deus sobre nós, a família central. Crede no Senhor seu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tenho absoluta certeza, irmão, que eu não dormi de barriga cheia no dia 31 de dezembro de 2019. Acordei perto das 10, assim meio sonado, vim para o culto. Vai ser ano de expansão. Não, irmão. Eu ouvi o Senhor me dizer que em 2020 a central sofreria uma expansão. Agora, o que nós entendemos por expansão? Onde está a nossa expectativa de expansão? Esse é o problema que nós precisamos resolver. Porque o que para muitos de nós é uma expansão, para Deus nada é. Enquanto do outro lado da expansão que Deus quer operar não é a expansão que nós esperamos. E se a expansão que Deus quer operar é a expansão que nós não esperamos, nós nunca veremos o que nós esperamos. Inevitavelmente nos frustraremos. Inevitavelmente estaremos ansiosos. Inevitavelmente nos entristeceremos. A despeito das trevas densas que nós enfrentamos agora, nós avançamos sem medo e com convicção, pois para nós, por nós, em nós, brilha o sol do meio-dia. Aleluia, pois este é o dia perfeito do Senhor. Você quer ver só uma coisa, irmão? Para muitos de nós, individualmente, a expansão que o Senhor está operando
ela vai se manifestar de muitas maneiras diferentes. Nas várias esferas da nossa vida, dos nossos contextos particulares, nas nossas circunstâncias menores, talvez até nas nossas circunstâncias maiores. Corporativamente, coletivamente, essa expansão que Deus está operando na família de fé central, ela tem outros contornos. Ela se manifesta de forma diferente daquela que há de se manifestar nos indivíduos da família central. Veja só, irmãos, até mais ou menos metade do ano passado, nós só falávamos ao nosso público presente no nosso templo e aos convidados que vinham de outros lugares para assistir o culto aqui, presente no nosso templo. Deus nos abençoou, nós começamos a montar uma estrutura para transmitir os cultos online. Desde o primeiro dia em que nós anunciamos a transmissão dos nossos cultos, e eles começaram a ser transmitidos de fato, irmãos de outros estados começaram a assistir os nossos cultos e serem abençoados por aquilo que nós fazíamos aqui, presencialmente apenas para as pessoas que conosco estavam. Uma expansão geográfica está acontecendo. O alcance da nossa voz está sendo expandido. Pessoas assistem as nossas mensagens em Manaus, Acre, Bahia, regularmente, irmãos. Não sei se agora estão assistindo. Se estiverem, deem um alô no chat aí. Pessoas nos assistem no Canadá, pessoas nos assistem no Japão, pessoas nos assistem na Austrália, pessoas nos assistem nos Estados Unidos. É ou não é uma expansão? É ou não é uma manifestação da expansão que Deus está operando na Igreja Central? Então, irmão, no meio das trevas mais densas da nossa vida, nós nos lembramos: os justos de Deus vivem debaixo do sol do meio-dia. Não há sombras. O mundo pode cair à minha volta, eu vou continuar sorrindo, porque eu estou vendo tudo do jeitinho que Deus me mostrou quando Ele me deu a sua profecia. Você entende, irmão? Pessoas que nós jamais alcançaríamos sem esse aparato, pessoas que nós jamais alcançaríamos neste tempo, porque muito provavelmente, por uma conjuntura de fatos, esses irmãos de outros estados e países que nos veem agora, ou que nos veem nesse tempo de pandemia, só nos veem porque esse é um tempo de pandemia, é um tempo difícil para nós. Muito provavelmente em circunstâncias favoráveis, por assim dizer, nós não teríamos esse alcance. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso que é para que você creia que na eternidade, Deus viu o nosso 2020, irmão. E viu também que em muitos de nós, de um modo ainda um tanto quanto imperceptível, a expansão está em movimento. Irmão, por favor, não pense que nada está acontecendo. Não pense que nada está acontecendo. Isso é descredibilizar a palavra profética. Isso é descredibilizar a profecia. Isso é sair debaixo da palavra profética que Deus libera sobre a sua vida por meio dos seus profetas. Não pense que nada está acontecendo. Daniel, mas eu perdi meu emprego. Daniel, mas a minha família está quebrando. Daniel, mas o meu negócio fechou. Creia que se você é um justo de Deus, Ele está conduzindo você ao tempo do meio-dia, onde você verá tudo claramente, onde não haverão sombras, e você verá que Ele está trabalhando. A natureza do nosso Deus é uma natureza trabalhadora. Nunca se ouviu desde a eternidade a respeito de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus disse: meu Pai está trabalhando até agora, eu trabalho também. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. A sua expansão está em movimento, meu irmão. A sua expansão está em movimento. O que você precisa mudar hoje é a sua compreensão da natureza dessa palavra. Isso não é uma expectativa. Isso é uma perspectiva. Eu não estou esperando algo que não foi e pode vir a ser. Eu estou esperando algo que já foi e que me está sendo mostrado, revelado.
Todos aqueles que se apropriarem dessa palavra, irmão, com fé, lembra que eu disse? Toda palavra profética tem que ser semeada, tem que ser cultivada no solo da fé. Todos aqueles que se apropriarem dessa palavra com fé, escreverão história. Se você está aí na sua casa e você é um desses que quer escrever história, diga amém, diga aleluia, diga assim seja. Muito bem. Tendo certeza que você agora sabe que uma profecia ou uma palavra profética não é uma predição de futuro, não é um prognóstico, mas é uma revelação do eterno. Tendo a certeza que agora você sabe que a palavra profética sobre a qual nós estamos, 2020 será um ano, ou 2020 está sendo, porque já estamos em 2020 está sendo um ano de expansão, não é uma projeção futura para quando tudo estiver bem a partir das nossas conveniências, mas é uma revelação do que Deus viu estabelecido na eternidade a nosso respeito, para hoje, aqui e agora, e para o tempo que estamos vivendo. Eu quero então refletir com você sobre a expansão do reino de Deus em nós e através de nós. Eu quero falar de um ponto de vista, eu quero observar com você de um ponto de vista um pouco mais prático e objetivo a expansão do reino de Deus, já que este é o tema da nossa mensagem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 33. Jesus diz assim, a Bíblia diz assim: e contou-lhes ainda outra parábola, Mateus 13, 33. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Aleluia. Veja, Jesus está nos ensinando que a natureza do reino de Deus, ela é expansiva, de acordo com as palavras do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 9, versículo 7, ele estenderá o seu reino, ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim. Jesus está nos ensinando que o seu reino não é estático. Jesus está nos ensinando que o seu reino é dinâmico, que o seu reino se move constante e consistentemente, e que, portanto, todos aqueles que no seu reino estão, movem-se com ele, à medida que a sua vontade vai sendo efetuada em nós, para então ser efetuada através de nós. Irmão, se lembre do que eu já disse várias vezes aqui: Deus não fará nada por nós, ou Deus não fará nada em nós, que Ele também não queira fazer através de nós. Tudo que Deus faz por nós e em nós é um relance do que Ele quer fazer através de nós, para outros, através de nós, em outras pessoas. Então o reino de Deus, ele é dinâmico. Por isso nós não podemos crer que não está acontecendo nada. Por isso nós não podemos crer que 2020 é um ano cancelado, é um ano anulado. Por isso nós não podemos, 2021 vem logo. Não, pelo amor de Deus. Não faça isso, não diga isso. Eu quero viver todos os dias de 2020 até o seu final, para experimentar toda a expansão de Deus até o seu final. Então, se nós estamos no reino de Deus, e o reino de Deus está em nós, nós estamos expandindo, nós estamos sendo estendidos com esse reino, à medida que Deus estabelece a sua vontade, à medida que Deus realiza os seus propósitos em nós e através de nós. E era exatamente a isso que Jesus se referia quando comparou o reino de Deus com o fermento que é misturado à farinha com a qual se faz o pão. Essa farinha que Jesus está falando aqui é a farinha com a qual se fazia o pão. E veja só, irmão, o fermento é a potência expansiva do reino de Deus. A farinha somos nós. E o pão é a revelação de Jesus, que sacia a fome espiritual do mundo. Jesus é o pão da vida, você lembra disso? Foi Ele mesmo que disse. Por isso, quando nós nascemos de novo e somos recebidos no reino de Deus, Ele põe sobre nós o seu fermento. Ele põe sobre nós a potência expansiva do reino de Deus, na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo então vai formando Jesus em nós, à medida que nos transforma em quem Deus nos criou para ser. E nos é permitido inferir aqui
que era também a isso que Jesus se referiu no episódio da multiplicação dos pães, quando ele disse aos discípulos: dê-lhes voz de comer. Os discípulos disseram para Jesus: Jesus, tem muita gente aqui, a gente não tem com que alimentar todo mundo. Jesus disse: olha, por que vocês estão vindo falar comigo? Deem vocês mesmos de comer a todos, deem vocês mesmos de comer a eles. Jesus já estava aqui, de certa forma, pedagogicamente ensinando aos seus discípulos sobre o reino de Deus, sobre o fermento, a potência expansiva do reino de Deus. O pão está sendo feito, o pão está sendo preparado. Jesus, o pão da vida, está sendo formado em nós para ser servido ao mundo. Por isso a potência expansiva do reino de Deus, o fermento do reino de Deus está operando agora mesmo em nós, atuando com a dinâmica do reino, para que toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus se cumpra. Guarde isso no seu coração, meu irmão. O reino de Deus se expande em nós, à medida em que nós somos transformados, e se expande também através de nós. Jesus é formado em nós pelo poder transformador do Espírito Santo, para que de nós se alimentem todos aqueles que Ele quer dar de comer o pão da vida. Nós somos, e ao mesmo tempo nós temos, o pão que alimenta o mundo. E essa é a expansão do reino de Deus. Não é porque você não está vendo o que não existe. Não é porque você não está vendo o que não está acontecendo. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que chama as coisas que não existissem como se já fossem. Deus é aquele que criou do nada tudo que se vê a partir do poder da sua palavra. Por isso eu afirmo outra vez, irmão, não creia nessa mentira na qual o diabo quer fazer você acreditar. Nada está acontecendo, 2020 está cancelado, está parado. Não. 2020 está acontecendo e Deus está operando a sua expansão em nós. E Deus também quer operar a sua expansão através de nós. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que há pelo menos, e é aqui que eu quero focar com você, a conclusão do nosso raciocínio, podemos dizer que há pelo menos duas virtudes que a expansão do reino de Deus comunica. Enquanto Ele está expandindo o seu reino, enquanto Ele está realizando a sua obra em nós e através de nós, duas virtudes se manifestam: influência e afluência. Influência e afluência. A influência de Deus sobre nós é a capacidade de ocasionar um resultado, qualquer que seja, sobre alguém ou sobre o contexto em que isso está. A influência como um resultado da expansão do reino de Deus em nós e através de nós tem como fundamentos o amor e a honra. O amor e a honra. Então, quando nós amamos as pessoas e as honramos como se o próprio Deus o estivesse fazendo por nosso intermédio, ganhamos acesso gradativo às camadas de sua alma, até o lugar mais profundo de sua existência, onde Deus quer habitar. Ele está expandindo em nós o seu reino a partir da ação do seu fermento. Ele está trabalhando pelo Espírito Santo em nós, na formação de Jesus, o pão da vida, para que as pessoas no nosso perímetro de influência sejam amadas e honradas. Por isso eu quero encorajar você a amar e honrar as pessoas que atravessam a sua vida como o próprio Deus faria. Fale por aqueles que não podem falar por si mesmos. Faça o que eles não podem fazer por si mesmos, e o reino de Deus se estenderá também a essas pessoas, como a você um dia foi estendido. Não é lindo isso? Érica falou aqui do... esqueci o nome do casal. Fernando e Débora. Fernando e Débora estão assistindo a gente. Que história linda, irmão, a do Fernando e da Débora. Que história linda. Num tempo oportuno, eles mesmos vão contar a história para vocês, mas eu vou fazer uma sinopse. Porque eu sei que a Erika falou que você ficou curioso, eu vou fazer uma sinopse. Olha só que coisa linda, irmão. Nós encontramos, estávamos saindo de uma reunião de liderança aqui, definindo os contornos aqui da nossa volta, conversando com os nossos líderes. Saindo aqui, eu encontrei a Débora com um bebê no seu colo e o seu filhinho vindo pela rua. Eu queria falar com alguém, posso falar com você? Pode, por favor, entra aqui, Débora. Dei água para ela, dei água para o filho dela.
Falei, fale comigo, o que você quer falar? Já vai voltar aos cultos? Falei, não vai voltar ainda não. A gente está no meio dessa pandemia aí, tendo que filmar os cultos, transmitindo pela internet. Se eu pedir uma visita, você vai lá em casa? Eu falei, claro, mas qual é o problema? O que está acontecendo com você? Não, é porque eu vim de outro lugar para cá, estou aqui há alguns meses, não tenho absolutamente nada dentro de casa. Nada. Eu queria que você fosse lá, porque você vê que eu não estou mentindo, estou falando a verdade, eu não tenho nada. Eu vendo bala com meu esposo para poder pagar o aluguel de onde eu estou. Eu falei, você está conseguindo pagar um aluguel? Vendendo bala a gente consegue no sacrifício. A gente paga o aluguel no sacrifício e come alguma coisinha quando dá. Um bebê de colo, irmão, uma criança pequena. Eu falei, o reino de Deus, o fermento do reino precisa levedar essa massa agora. Falei, Rubão, vem cá. O Rubem está aqui, está lá. Falei, Rubem, vem cá, a gente precisa montar uma força-tarefa aqui, vamos ver como é que a gente pode ajudar a Débora. O Rubem prontamente mobilizou a Rose e sua esposa e mais algumas pessoas por telefone. Vamos lá, vamos resolver. Deixa eu ver o que está acontecendo lá. O Rubem foi lá, viu, falou para mim, pastor, é verdade, não tem nada. Eles dormem no chão, não tem nada. Irmão, de ontem para hoje, um apartamento que não tinha absolutamente nada, agora tem cama de casal, colchonete para as crianças, sofá, geladeira, fogão, um botijão de gás. Eles já têm lá um meio enxoval, né? Roupa de cama, travesseiro. Armário de cozinha. O que mais? E a despensa está cheia. Vai chegar uma televisão lá quarta-feira. Irmão, se não for... Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é o seguinte. Quando a gente fala assim, 2020 vai ser um ano de expansão, o cara pensa em quê? O cara pensa nele, no negócio dele, na conta bancária dele. O cara pensa no ministério dele. O cara pensa em sabe? O cosmos vai conspirar para que uma expansão aconteça na vida dele. Irmão, Deus não está aqui para satisfazer as nossas expectativas. Escute isso, Deus está aqui para frustrar todas elas. Porque geralmente as nossas expectativas elas são formadas a partir das nossas carências, de acordo com aquilo que a gente pensa que é conveniente. Mas como isso geralmente, e quase que em 100% dos casos, é contrário à vontade de Deus, Ele faz o que? Ele frustra as nossas expectativas para colocar em nós o quê? A sua revelação, a revelação da eternidade. O que Ele viu e planejou para nós desde sempre. Obviamente isso é bom, isso nos leva a um futuro de esperança, de paz, de alegria. Isso tem a ver com o nosso crescimento também. Mas esse não é o fim último da expansão que Deus está operando em nós, irmão. O reino de Deus foi expandido para uma família hoje. Uma casa que não tinha nada, o Rubem falou bem, usou bem a expressão, uma casa que não tinha nada virou um lar. Aí o Rubem falou assim, caramba, a família central é uma bênção mesmo, né? Tipo, os irmãos rapidamente, pum. Eu tinha uma cama de casal lá em casa, pega essa cama aqui com esse colchão. Eu dei fralda pra caramba lá pros bebês. Tava sobrando fralda lá da Manu, leva esse caminhão de fralda aqui também. Irmão, o reino de Deus se expande quando nós entendemos que aquilo que Ele faz em nós, ou aquilo que Ele faz por nós, é para no fim fazer também através de nós. Influência. O reino de Deus... Não, o que nós fazemos com a influência do reino? O que nós fazemos com a influência do reino? Nós expandimos esse reino, nós levamos esse reino. Deus expande o seu reino através de nós. Então nós estamos expandindo, empurrando o reino de Deus. E eu disse para o Rubem assim, por telefone, Rubem, nós vamos deixar uma marca indelével no coração dessa família. Eles nunca mais vão esquecer de nós. Nunca mais. Eu tenho certeza que é assim. Vai acontecer. Já ganharam Bíblia, estão sendo discipulados, já entregaram suas vidas a Jesus. Coisa linda, irmão. A influência do reino. É para isso que serve a influência do reino. Para a gente fazer e falar por aqueles que não têm voz e que não vão fazer o que precisa ser feito por si mesmos. Mas a consequência lógica da influência, como uma virtude da expansão do reino de Deus, é também a segunda virtude que ela comunica, a afluência.
Então o reino de Deus, quando se manifesta e se expande, ele nos dá influência e também nos proporciona a afluência. O que é a afluência, irmão? A afluência que Deus nos dá é o poder de fazer convergir para Cristo todas as coisas e aqueles que Deus mesmo coloca em nosso perímetro imediato de influência. Então nenhuma das realidades do reino de Deus manifestadas através de nós falam de nós mesmos, do que nós somos, do que nós temos, mas de Deus Pai, que em Jesus, seu Filho, está redimindo o mundo que Ele criou para a sua própria glória. Então, à medida que nós operamos na influência do reino, nós afluímos tudo o que acontece para Cristo. É tudo por causa dele, irmão. É tudo por causa dele, é tudo por ele, é tudo por causa das virtudes dele, das excelências dele, do amor dele, da graça dele, do poder dele. Quanto mais clara essa verdade se torna para nós, mais assertivos e intencionais nós podemos ser em nosso modo de vida. Então, ao ganhar o coração das pessoas que Deus nos dá, nós precisamos apontá-las para Jesus, apontá-las para o seu amor, para a sua graça. Precisamos, porque quando nós apontamos, quando nós usamos a influência do reino para afluir todos aqueles que estão sofrendo a influência do reino através de nós para Cristo, nós mantemos a roda da expansão do reino girando. O reino continua sendo expandido. Nunca é sobre nós, irmão. Nunca é sobre o que nós temos. Nunca é sobre o que nós somos. Nunca é sobre o que nós podemos. É sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Isso é a afluência do reino. Então nós não estamos aqui para promover bandeira. Nós não estamos aqui para promover denominação. Nós não estamos aqui para promover quem quer que seja. Estamos aqui para promover a Cristo Jesus. Estamos aqui para tornar o nome de Cristo Jesus ainda mais famoso, se é que isso é possível. Ainda mais conhecido, se é que isso é possível. Então, eu quero finalizar a minha mensagem hoje. Vou chamar já o grupo de louvor para cá. Ministério de louvor para cá. Vou te dar três passos práticos para você se posicionar, irmão, para a expansão que Deus está operando. De repente essa palavra pegou você e você estava exatamente nesse ponto em que eu disse que a profecia se tornou uma expectativa. E não, ela não pode ser uma expectativa. Ela é uma perspectiva. Nós não estamos esperando algo que pode vir a acontecer. Nós estamos observando algo que está acontecendo desde a eternidade, que está se manifestando aqui e agora. E essa é a revelação que nós temos. Essa é a revelação que nós temos. Essa é a promessa que nós temos. 3 passos práticos. Primeiro, não sobreviva a sua agenda. Viva plenamente a agenda de Deus para você. Você fez muitos planos para 2020. Você fez muitas projeções para 2020. Isso é bom, isso tem o seu lugar. Mas nesse contexto em que nós estamos, de inseguranças, de incertezas, é extremamente importante nós abdicarmos a nossa própria agenda e nos submetermos à agenda de Deus. Não que não devêssemos fazer isso em outras circunstâncias. Devemos viver dessa maneira, mas especialmente agora, nós precisamos entender que a nossa agenda, o ano de 2020 não foi cancelado, a nossa agenda sim deve ser cancelada agora, porque queremos nos submeter à agenda de Deus. Não é mais o que eu planejei, não é mais o que eu pensei e projetei para mim em 2020, é o que Ele está fazendo, é o propósito que Ele está realizando, é a vontade dEle acontecendo, se estabelecendo na minha vida. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Veja, perceba essa expressão de antemão. Deus preparou boas obras para que de antemão nós andássemos nelas. A que tempo isso se refere, irmão? Isso se refere à eternidade. Deus planejou boas obras desde a eternidade para que andássemos nelas. Então agora é a hora de buscarmos a revelação de que obras são essas. Como Deus quer nos posicionar, o que Ele espera de nós, como Ele quer nos usar, como Ele quer alimentar a vida, como Ele quer alimentar o mundo com o pão da vida que está sendo formado em nós, pelo Espírito Santo. Não sobreviva a sua agenda, irmão. Se submeta à agenda de Deus. Jesus também disse em João capítulo 13, versículo 16, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele viria para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo é quem nos guia à verdade de Deus.
Por isso nós precisamos abandonar a nossa agenda agora e nos submeter à agenda de Deus. Você precisa começar a orar hoje mesmo. Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo e como eu posso participar disso? Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo e como eu posso me alinhar para que o que o Senhor está fazendo tenha impacto, tenha reflexo na minha própria vida. E quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo em João 16:13, ele diz, olha, ele não falará de si mesmo, mas falará tudo o que de mim ele ouvir. Isso nos leva a concluir que é preciso discernimento. Nós não só cancelamos nossa agenda para nos submeter à agenda de Deus, como também oramos por discernimento. A palavra discernimento, ela ela é a tradução dos originais hebraico e grego que querem dizer ouvir. Discernimento não é descobrir de maneira misteriosa uma coisa que ninguém está vendo, que ninguém percebeu, que ninguém descobriu antes de nós. Discernimento é ouvir. Nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo está falando agora a respeito do desígnio eterno de Deus. Para nós, especialmente família central, precisamos ouvir o que o Espírito Santo está falando sobre a expansão que Ele está operando em nós desde o primeiro dia do primeiro mês desse ano. Então o meu desafio para você nessa noite é que você deixe a sua agenda de lado e que você comece a orar, Senhor, qual é a sua agenda para mim? Senhor, qual é o seu plano para mim? Quais os seus processos para mim? Qual o seu plano e os seus processos para a nossa família de fé? Eu quero me engajar nisso. Ore por discernimento, ore para ouvir o Espírito Santo. Segundo passo prático, liberte-se das algemas do medo. Liberte-se das algemas do medo. Confie no amor do Pai. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Na verdade o texto diz que no amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A Bíblia também diz que Deus é amor. O próprio Deus é aquele que tem o poder para romper com as cadeias do medo. Deus está em você pelo Espírito Santo que nos deu, o Espírito de Jesus Cristo, seu Filho. Então aí em você tem o poder que você precisa para romper hoje mesmo com as cadeias do medo. Qualquer que sejam os medos que estão impedindo você de expandir-se com o reino de Deus na dinâmica em que Ele está trabalhando. A nossa coragem não está em nossos méritos e capacidades, irmãos. Não é mais a nossa agenda, não é mais as nossas projeções, não são os nossos méritos, não são as nossas capacidades. Mas a nossa coragem está no amor gracioso do Pai que cuida de nós, nos protege, nos promove. Então eu quero encorajar você nessa noite, quero dizer para você, seja firme, seja constante. Eu quero dizer para você, homem de Deus, mulher de Deus da família central, coragem! Coragem! Mova-se para fora da sua zona de conforto. Porque o reino de Deus é um reino de riscos. E toda mudança realmente significativa em nossas vidas sempre ocorrerá fora da nossa zona de conforto. Ah, mas nunca aconteceu comigo, eu nunca experimentei. Se ninguém nunca experimentou o que a gente está vivendo, ninguém nunca experimentou uma pandemia como essa, irmão. Não tenha medo, tenha coragem. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, nós lemos que o Espírito que Ele nos deu não é um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, de intrepidez e de amor. O Espírito Santo que habita em nós é um espírito de coragem, de intrepidez e amor. Por isso nós precisamos romper com as algemas do medo e avançar com coragem, com intrepidez e com amor para dentro dos planos de Deus para nós em 2020. Terceiro passo prático, seja intencional sobre a sua expansão. Deus não pode corrigir o que não foi ou não está sendo feito, e Ele também não pode direcionar o que não está em movimento. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz que do homem é o fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. Deus só pode responder a um plano feito ou a um plano que está sendo feito. Deus só pode posicionar o que está em movimento. Você não pode cruzar os braços, você não pode esperar que tudo aconteça e que tudo se resolva por si só. Pelo menos dois tipos de pessoas, pelo menos em duas categorias de pessoas, todos nós estamos: naqueles que veem a história acontecer e naqueles que fazem a história acontecer. E definitivamente o reino de Deus não é um reino de passividade. O reino de Deus é um reino de protagonismo e não de vitimismo.
de atividade, de não passividade. O reino de Deus é um reino de vanguarda. O reino de Deus vai na frente. O reino de Deus rompe. O reino de Deus abre portas. O reino de Deus abre caminhos. O reino de Deus estabelece o novo. O que na verdade não é novo, sempre existiu, é eterno. O reino de Deus estabelece caminhos no deserto, abre portas onde não poderiam vir portas. Essa é a natureza do reino de Deus que está em expansão. Essa é a expansão do reino de Deus. Portanto, em nome de Jesus, não assuma uma posição passiva, não assuma uma posição vitimista diante de tudo que está acontecendo nessa pandemia. Você está em expansão. Mova-se em fé, tome riscos, olhe à sua volta. Diga: Senhor, o que eu tenho em minhas mãos e posso usar para servir alguém hoje. Diga: Senhor, o que eu tenho no meu bolso e posso dar para alimentar alguém hoje. Senhor, como posso servir a minha família de fé? Como posso servir os meus pastores? Como posso servir os meus irmãos? Como posso me envolver naquilo que o Senhor está fazendo? Em qual causa eu posso entregar a minha energia e semear as sementes do teu reino que está em mim? Faça alguma coisa. Mova-se, faça alguma coisa. Seja intencional sobre a sua expansão, porque ela não vai cair no seu colo. Ela vai lhe sendo mostrada e revelada à medida em que você se move. Lembre-se, o reino de Deus não é estático, o reino de Deus é dinâmico. Por fim, eu quero reforçar: estamos em expansão e Ele está cumprindo a sua palavra. Devemos crer e nos manter em movimento para que todo o poder e o propósito de sua profecia se cumpra em nós e através de nós, para a glória do seu nome. Seguimos firmes em 2020, porque esse é o ano da nossa expansão, família central. Esse é o ano da nossa expansão. Sabe, eu não quero nem usar aqui essa expressão que às vezes a gente usa, por força do evangeliquez, né? O ano não acabou, está na metade. Irmão, eu não estou nem falando disso mais. Eu não quero nem mais te levar por essa linha de raciocínio. Ah, o ano não acabou. Não acabou, irmão, mas a gente está falando de uma realidade eterna. A gente está falando de uma realidade que não está presa nos anos que a gente pode contar, mas existe desde sempre. Então, coragem, em nome de Jesus, coragem. Lembre-se, de 2019 para 2020, nós entramos debaixo de uma palavra profética. Isso quer dizer que nós estamos sob sua influência. Debaixo de uma palavra profética, essa palavra é expansão. Expansão. Segundo, entenda que a profecia não é um prognóstico futuro. A profecia é uma revelação do eterno. Então todo o desenho da sua expansão já está pronto, já está feito, está acabado na eternidade. Você precisa acessar isso pelo Espírito Santo, que lhe revela todas as coisas, que lhe revela a mente de Deus. Terceiro, você precisa entender que tudo o que está acontecendo, porque é isso que diz a palavra de Deus, Ele trabalha por meio de tudo que acontece para o bem daqueles que o amam. E Ele está movendo o seu reino, expandindo o seu reino. Quarto, precisamos entender que a nossa concepção de expansão muitas vezes não é a concepção de Deus. E que se a nossa concepção de expansão não é a concepção de Deus, nós não veremos a expansão de Deus acontecer se continuarmos a esperar aquilo que nós queremos que aconteça. E quinto, nós precisamos dar passos práticos sobre a nossa expansão. Precisamos cancelar a nossa agenda e nos submeter à agenda de Deus. Precisamos nos libertar das algemas do medo e precisamos ser intencionais sobre a nossa expansão. Eu quero que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Eu quero que Deus fortaleça o seu espírito e anime a sua fé com essa palavra. Eu quero que você entenda que nós não estamos aqui pleiteando em causa própria melhorias para a nossa própria vida. Nós não estamos aqui pleiteando em causa própria melhorias para a nossa família, melhores condições de sobrevivência para a nossa família. Nós estamos aqui vivendo no reino de Deus para a expansão do seu reino. Estamos aqui colaborando para o seu plano eterno de redimir esse mundo. Estamos aqui para realizar a sua vontade, porque foi para isso que fomos comprados pelo preço do sangue de Cristo. É o que Paulo diz aos Coríntios. Nós morremos com Ele para que todos aqueles que agora vivem, ou melhor, Ele morreu por todos, para que todos os que por Ele vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para agradar aqueles que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida é para agradar ao Senhor. A nossa vida é para dar glória ao nome do Senhor. A nossa vida é para trabalhar com o Senhor, pelo Senhor. A nossa vida é para exaltar o nome do Senhor através de todo o nosso modo de vida. Então vamos nos mover com o reino de Deus.
Obviamente que no Respigo nós seremos abençoados, nossa família será abençoada, mas esse não é o fim último do nosso movimento, esse não é o fim último da nossa ação, da nossa intenção. É expandir o reino, é levantar o nome de Cristo, é levantar a bandeira do reino de Deus, para que todos vejam que Deus está trabalhando.